ele mais humano. Né? Isso é muito bom, estarmos juntos no trabalho. E a gente começar e encerrar no trabalho, dentro do movimento espírita, dentro de uma casa espírita, é um sinal de compromisso que nós assumimos, né? E estamos honrando. E desde o evento da manjedoura, que é o que se comemora, né, nesse mês de dezembro, e a manjedoura tendo como uma origem, né, nessa palavra, uma origem latina, nós vamos identificar como vindo do francês, do italiano, do português também, um local de se comer, né, a palavra. Então, a manjedoura, originalmente, um local onde era servido a comida para os animais, nas estrebarias. Então, é um simbolismo, Jesus sendo reverenciado, tendo nascido, tendo dado esse primeiro exemplo imenso de humildade, sendo colocado dentro de uma manjedoura. Ou seja, né, dentro de um local onde os animais se alimentariam. Ele que é o pão da vida. E a gente se lembra também de uma história que o Chico conta, Chico Xavier conta, e ele contou essa história com Miranda e está no livro O Espírito e o Tempo. E ele diz que estava na cozinha da casa dele um dia e ele, sempre muito cismado, querendo saber quem é Deus, né? Quem seria Jesus, em essência. E ele é atendido por Emmanuel, que pergunta para ele se estava preparado, né, para saber, para ter essa resposta. E Emmanuel vai levar Chico no desdobramento para uma viagem em busca desse local de Deus. E o Chico conta que ele começa a se afastar da Terra, né? É uma visão, como se nós estivéssemos assistindo um filme em 3D, por exemplo, né? Que é uma coisa que nos chama bastante atenção. E a Terra vai ficando pequenininha e ele começa a atravessar galáxias, e as galáxias vão ficando menores, e ele vai afastando, até que ele não aguenta mais. E ele fala com Emmanuel, né? Que ele queria parar, que ele queria voltar. E Emmanuel então vai trazê-lo de volta para o corpo denso, né? O corpo físico. E vai dizer para ele: você não chegou nem no final do primeiro degrau para se ter uma ideia, não é, da grandeza de Deus. Em relação a Jesus, todo esse movimento que você fez saindo da Terra, do que você percebeu e rodeando aqui a nossa galáxia, é uma ideia da grandeza de Jesus. Dizendo a ele o que? Nós não damos conta de entender em profundidade, nem que seja Jesus em essência, menos ainda o que seja Deus. Mas é uma questão filosófica que nos acompanha. E mesmo a nós, né, que no nosso dia a dia, em algum momento já passamos por esse questionamento, desse quem é, do que é, de como entender Deus e como chegar a entender Jesus. Se nós pensarmos na questão do planeta Terra e entendermos, assim como os Espíritos dizem a Kardec, que Jesus é o governador do planeta, ele esteve antes, né, como traz também os evangelistas, né, antes da Terra ser, ele já era, não é? Então, nós vamos entender que Jesus não é um espírito que tenha começado a sua caminhada espiritual aqui na Terra. Segundo Emmanuel, nós também não. Então nós vamos caminhando por um aspecto de grandeza que chega ao universal e que nos imobiliza. Porque nós estamos acostumados com o nosso arroz com feijão, né? Nessa história dos vermelhos, o Chico fala assim: me deu vontade de tomar um café, né? Ou seja, vontade de voltar para o nosso lugar seguro, para o nosso espaço, para o que a gente conhece.
porque a gente entende, onde a gente está naquela zona de conforto, né? Aqui eu sei onde estão as coisas, eu sei como que funciona. E essa visão do maior, como é Jesus, é uma visão para nós que seria assustadora, porque Jesus é um sol que não é como o nosso sol, o sol que aquece o nosso planeta, que é uma estrela de quinta grandeza, uma estrela pequena, o sol, muito pequena, né? E se o sol é uma estrela pequena nessa dimensão de universo, a Terra, ínfima, menos ainda. Então, Amélia Rodrigues nos traz poeticamente no livro Premissas do Reino esta vinda de Jesus, de outros sóis, de outras galáxias. Segundo Emmanuel, o desenvolvimento espiritual onde Jesus começou como espírito já se perde na poeira do tempo, né? São bilhões, bilhões, bilhões de anos. Então nós não temos mesmo uma medida real, concreta, para entendermos materialmente, né, essa construção. Mas sabemos de uma coisa: Jesus nos garantiu que nós somos filhos de Deus, do mesmo Deus que o havia enviado até nós, e garantiu também que nós somos deuses, ou seja, essa potência divina, ela existe em nós como marca do nosso Criador. E se nós formos perceber a trajetória de Jesus da manjedoura até a cruz, em todos os momentos, e veja, nós só tivemos acesso a 4 evangelhos, ao registro que infelizmente, né, com o passar da história foi sendo adulterado e ainda é adulterado até hoje, não é? Nós infelizmente vemos algumas pessoas que garantem, por exemplo, a condenação do espiritismo na Bíblia. Deus condenou o espiritismo. Se a palavra espiritismo aparece em alguma Bíblia, é uma Bíblia desvirtuada, é uma Bíblia corrompida, porque a palavra espiritismo, ela é recente, ela foi criada há 150 anos por Allan Kardec. Então, o que Paulo de Tarso chama, né, de tirar o espírito da letra, ainda para nós é mais complicado, por causa de traduções e de má fé, né, de pessoas de má fé. Então nós vamos ver que somente esses 4 evangelistas, e esses 4 evangelhos foram escolhidos criteriosamente num concílio, dentro da igreja, uma igreja que nascia ainda para o cristianismo, depois de uma disputa política, porque nós sabemos que foi uma disputa política, para que Constantino entendesse, colocasse, estatuísse o cristianismo como religião oficial, né, do Estado romano. Antes, Roma era uma pátria conquistadora e politeísta, era um local onde vários deuses, né, eram adorados, assim como todos os povos da antiguidade, com exceção dos hebreus, que traziam a crença do Deus único. Todos os outros eram politeístas. E ainda hoje nós encontramos povos na humanidade que são politeístas, como a Índia, que com todo o avanço científico, tecnológico que a Índia tem conquistado, né, a Índia é um país politeísta. São mais de 1000 deuses. Tem Deus para todos os tipos e gostos. Né? A questão, a discussão, o ponto central não é como se acredita ou em que se acredita. Né? A questão central é como esse movimento é feito, como esse movimento de fé é feito, é trabalhado dentro de nós. Então, esses 4 evangelistas trazem Jesus como sendo o filho unigênito, o filho primogênito, né, o ungido, aquele que é abençoado, é o Cristo. Um dos significados para essa palavra, o Cristo, é o ungido, aquele que foi abençoado por Deus. Né, no momento do batismo, o João, né,
E é uma coisa interessante, porque João Batista, né? Um homem de fibra que enfrentava a fúria de Herodes, a hipocrisia social, e ele partia, né, para a luta. E quando ele se aproxima de Jesus para realizar aquele batismo, né, que ele vai falar que ele batizava com água, né, mas Jesus chegando, ele o identifica como sendo o Senhor. Nós ficamos imaginando, se nós formos pensar em detalhes, nós vamos nos lembrar que Jesus era primo de João Batista. Então, João Batista conhecia Jesus, sabia quem era. Né? Tem até uma história muito bonitinha, né? Uma das lendas bonitas das nossas festas juninas aqui no Brasil, de que a fogueira teria surgido justamente por isso, porque Isabel morava no alto do monte e Maria na Galileia, né? E as duas grávidas, e Isabel teria combinado, olha, quando nascer, né, o filho, ela esperando João Batista e Maria esperando Jesus, ela teria mandado acender uma fogueira, fazendo sinal de fogo, né, para que a outra soubesse que estava chegando ali. Então eram primos, eles conheciam. Jesus era um nome comum na Galileia, por isso Judas precisava identificá-lo, porque era um nome comum. E dos interesses políticos, né, as pessoas variavam, né, profundamente. Então, nós vamos perceber que muito mais foi escrito sobre Jesus. Há muitos outros registros, mas esses 4 é que foram escolhidos, né, por algum motivo. E o motivo principal é colocar Jesus como sofredor, é colocar Jesus como um Deus sofrido, deprimido, triste, né, acanhado, que fugia, não enfrentava, né, no último ano de Jesus. E essa necessidade de colocá-lo como símbolo da cruz, né, o símbolo da dor, do sofrimento, e de até hoje nós carregarmos esses crucifixos com Jesus na cruz. É no mínimo uma simbologia bastante cruel que nós guardamos em nós devido aí ao nosso atavismo religioso, tantas e tantas encarnações, né, dentro da Igreja Apostólica Romana. E nós vamos perceber que essa necessidade era uma necessidade de controle. Todos os governantes de todos os tempos usaram a religião como controle. Se nós formos olhar os 7 pecados capitais, o que são eles? Prazer, fontes de prazer, fontes de alegria, a gula. Metiram-se nesse Natal, Ano Novo. A qualquer hora que você for ao supermercado, as lojas vão estar vazias, mas o supermercado, maravilhoso se alimentar, comer uma comida gostosa, pode ser o franguinho e quiabo, ou para quem tem outros gostos, né, outros tipos aí é um prazer a gula. E a gente vai observando que muitos desses pecados aí, na verdade, são prazeres que o homem sente enquanto está na terra. Claro que se for sem uma medida, não é? A gente vai sim tornar aquilo um vício, uma coisa ruim. Né? No caso da gula, vamos nos estourar ali, né? Arrebentar com tudo, acabar com o organismo, de tanto que se come e come mal. Mas essa necessidade de controlar as pessoas dentro de um cabresto bem firme, bem sério. E não era importante o porquê, era importante que você seguisse a ordem. Então os castigos eram dados. Então essa imagem do Jesus sofrido, do Jesus sangrando, era uma imagem que comovia muito mais do que Jesus amigo, Jesus com pescadores, etc. e tal. E aí nós vamos ter essa construção de Jesus como sendo o homem que sofre. Seguir a Jesus é sinal de sofrimento. Ser cristão, para ser cristão é necessário sofrer, se martirizar, usar o silêncio o tempo inteiro, né? Eu não presto, eu não valho nada, eu sou isso, eu sou aquilo, etc. e tal. E ao fazer isso, nós estamos negando a nossa divindade.
E estamos dizendo que Deus criou o quê? Uma coisa ruim. Agora vejam, se até a natureza inteira, a gente não cansa de se admirar, a gente não cansa de se surpreender, nós ainda ficamos muito felizes quando chove. Dá aquele calorão, né? Ontem, aquele calorão, chega de tardezinha, chove. A alma da gente vai assim, todo mundo que você encontra, que calor, chuva, não é isso? Você olha um pássaro, um andorinho, uma árvore, está sempre se encantando. Nós, mineiros, adoramos o Espírito Santo porque uma vez por ano a gente tem que ir lá, não é assim? E sejamos nós espíritas, evangélicos, cristãos, a gente está pulando as 7 ondinhas, não está? Por quê? Porque acredita? Às vezes não. É o prazer de estar ali, é o prazer de ver o mar. Assim, são movimentos, são movimentos de felicidade. Se a gente não se enjoa nunca, se a gente está sempre, cada vez mais admirado com a beleza da natureza, imaginemos nós, o quanto nós somos belos diante de Deus. Porque na natureza inteira somos a única espécie que Ele dotou de inteligência e sensibilidade para observar, para viver a natureza incrível que Ele criou. E se trouxermos Jesus para esse contexto, Jesus foi o criador de cada detalhe, esteve à frente de cada processo do nosso planeta. O livro de Gênesis, um livro bíblico, no início dele, no seu primeiro capítulo, lá na primeira estrofe, né, vamos colocar assim, nós vamos encontrar essa reverência, né, do divino em toda a natureza. E nós somos os únicos que podemos admirar e transformar a natureza. E ao transformar a natureza, nós criamos o trabalho, que é outra palavra diretamente ligada ao princípio de Deus em nós, que é o princípio da ação. E nós vamos encontrar os Espíritos também dizendo a Kardec que trabalho é toda ocupação útil. Então, quando nós damos utilidade à natureza, nós transformamos a natureza, nós estamos exercendo uma atividade divina de cocriação, de mantenedores desta natureza que é um berçário de Deus, onde nos depositou para o nosso caminho evolutivo, para o nosso progresso evolutivo. Então, dizer que nós precisamos sofrer é não entender o divino em nós, é não prestarmos atenção naquilo que Jesus coloca como lei para a evolução, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é um mandamento da lei mosaica. Então é o primeiro amor. O próximo, que é o segundo amor, ou alvo do amor, né? O objeto do amor, se a gente quiser colocar assim. E o terceiro, a si mesmo. Acontece que para atingir o primeiro, nós precisamos começar pelo terceiro. E João o Evangelista vai trazer esse questionamento. Se nós não amamos a nós mesmos, nem ao nosso próximo, como podemos afirmar que amamos a Deus? Como podemos afirmar que amamos a Deus? Se nós nem sequer nos conhecemos o suficiente para nos aceitarmos conforme somos. Com esse corpo que nós moldamos de acordo com as nossas necessidades ancestrais. Se ainda sofremos terrivelmente querendo seguir padrões de beleza que são padrões absolutamente temporários e absurdos. Se nós não aceitamos às vezes o fio de cabelo branco que nasce na nossa cabeça, se a gente se revolta com a barriga que cresceu, né? E a gente vê assim, não queria ter barriga, está morto, né? Como é que faz sem barriga? Não vive, tem que ter, né? E essa loucura que nós estamos vivendo, a minha barriga é maravilhosa, maravilhosa,
estragadinha. Mas vejam, pare 3 espíritos. O último, 4,6 kg. Essa estrutura aqui que vocês estão vendo, minha barriga divina. Meu útero é uma bênção que eu não tenho nunca como agradecer a Deus por ele. Nunca vou ter. Por quê? Porque me deu uma oportunidade magnífica de amar, de exercitar o que eu conheço de amor sublime, o que eu entendo de amor infinito, de amor imenso. E quando eu sinto essa energia amorosa, depois daquela convivência de 9 meses aqui dentro de mim, eu só posso entender que Deus me ama demais da conta. Me ama muito mais do que os pássaros do céu, do que os lírios do campo, do que qualquer coisa que há na natureza. Porque são os meus olhos que podem ver e contemplar, são os meus sentidos que podem sentir tudo que há de divino. E quando eu penso em Jesus, nesse movimento de amor, mandando Zaqueu baixinho, complicado, material, capitalista, vamos usar um termo do momento, não é? Capitalista, desce que eu vou jantar na sua casa. Jesus está dizendo assim: não me interessa com a opinião alheia, eu quero você. Eu sou seu amigo, você vai ser meu amigo, você vai me conhecer assim como eu te conheço. Quando Jesus encontra a mulher à beira do poço de Jacó, ela já havia tido 4 maridos, 4 esposos. Ele não perguntou para ela por que ela estava naquela variação assim? Por que ela não sossegou com o primeiro para poder viver até o final da vida com ele? Que ela devia ter feito isso, que ela devia ter feito aquilo, que o segundo, que o terceiro, nada disso. Ele oferece a ela a água da vida, que se ela bebesse, ela não voltaria mais a ter sede. Qual era a sede que essa mulher tinha? Senão a sede de amar, de ser amada, de viver um relacionamento tranquilo. E ela já havia passado por 4 e não era feliz. E Jesus ainda insinua que o 4º era um amante, porque ele diz: o 4º não é seu esposo. Jesus sabia, e ela se espanta, porque a sede espiritual dela residia no afeto. Qual é a nossa sede espiritual? É a sexualidade? É a ganância? É a maldade? É a inveja? Qual é a nossa sede espiritual? E o que é que Jesus tem para nos oferecer para que a gente se descedente, para que a gente prossiga? Vamos imaginar Jesus que não abriu mão dos apóstolos. Leiam Atos dos Apóstolos. Parece reunião de diretoria em centro espírita. Começa com o nosso... Não aqui na fraternidade, viu, gente? Não aqui na fraternidade. Mas começa com a oração. No meio aquela confusão da opinião da outra, tu fala, tu reclama, e decide, e no final outra prece: Senhor. Assim? Dizem que antigamente voava até cadeira, dependendo da reunião de diretoria, dependendo da casa espírita, em que tem um monte de estrelas, né? Um monte de estrelas querendo brilhar no espaço. Então vejamos, Jesus não prescindiu desse povo, não prescindiu nenhum deles. Olha a equipe de Jesus, que Jesus escolheu. Pedro calejado, complicado, um traidor, ele já sabia. Outra, um adolescente, saindo da adolescência. Outra e vai. Que turma complicada. E a gente vai ouvindo, e ele, quando ergue a mulher adúltera, e todos nós conhecemos a sua palavra, não é? Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Ah, foram todos, Senhor, então vai, também eu te condeno. Vai, não tornes a pecar. Ou seja, você chegou agora a um nível, a um patamar da sua construção espiritual, está recebendo a minha bênção como um endosso, uma garantia, para que você tenha força e coragem para não voltar a errar, a cair. Mas para não voltar a esse erro, ela precisava fazer um movimento interno, de aceitação íntima, de valorização, de amor próprio, para não se deixar levar pelas paixões
que até ali a envolviam, a seduziam. Mas ainda assim, se não fossem estas criaturas, se não fossem os discípulos, nós não saberíamos da vinda da vida de Jesus no planeta. Porque foram eles que deram continuidade ao trabalho. Jesus foi silenciado 3 anos depois de começar a sua missão. Jesus foi crucificado. E nós vamos pensar por que ele incomodou tanto os poderosos. Por que ele incomodou tanto os poderosos? Vejam, Roma dominava naquela época. Vamos pegar rapidamente o apóstolo Paulo. Todos nós já ouvimos alguma coisa da história do apóstolo Paulo. Mas vamos entender o seguinte: ele era perseguidor de cristãos, não é verdade? É verdade. Ele estava preocupado com a libertação do povo dele, que era um povo cativo de Roma? Não. Até aquele momento, não. Por quê? Porque apesar dele também, da sua família, de todos os livros fariseus, a todos serem também dominados por Roma, Roma não os destituiu do poder. Isso se chama o quê? Acordo político. Isso existe até hoje. Eu te mantenho no poder, mas você me obedece. E você faz o restante da massa me obedecer. E era o que acontecia. Depois de conhecer Jesus, é que ele foi perceber a dimensão social da posição dele. Mas até então, não. Ele só estava preocupado em defender a lei e os profetas, o que ele acreditava como sendo judeu. Mas não diretamente ligado ao que o povo estava passando de necessidade, de fome, de pagando impostos, etc. e tal. Que isso não o atingia. E depois aquela transformação, né, o vaso escolhido. E nós vamos perceber que todos eles, Pedro, que negou Jesus, colocando somente Pedro. Segundo os Atos dos Apóstolos, ao final da vida de Pedro, até a sombra dele curava. Quando ele chega ao final. As pessoas não conseguiam se aproximar dele, mas ele, ao passar, as pessoas sentiam a sua energia. Então, homenagear Jesus não é absolutamente nada do que estamos fazendo e do que fazemos todos esses anos no Natal. Mesmo que a gente diga assim, Natal é família. É sim. É família que se reúne para comer e beber. Para matar saudade, para brigar um pouquinho, para ver como é que está um, como é que está o outro. Não tem nada a ver. Nem o Natal, como nós sabemos, né, o 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. É mais uma formatação romana, né, para homenagear um Deus pagão. Então, meus amigos, o que nós gostaríamos de refletir nesta noite é sobre esse imenso amor de Deus. E de que o sofrimento, qualquer que seja ele, é algo passageiro, necessário, e que o sofrimento é um professor. É aquele que é rígido ao ensinar, porque nós insistimos em não querer aprender. Quando nós falamos da evolução de Jesus, estamos falando de escolhas certas. Quando nós falamos em sofrimento nosso, nós estamos falando em escolhas indevidas, ainda não certas. Mas duvidar por um instante qualquer de que sejamos muito amados e que devemos ser muito felizes e gratos por isso, é porque esta é a realidade. Somos nós. E é o que Jesus gostaria que nós fizéssemos por Ele no Natal. Nos amar, como Ele nos ama. Acreditar em nós, no nosso potencial, como Ele acredita. E permanece e permanecerá conosco por toda a nossa trajetória espiritual. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, obrigada pelo convite. Que Jesus nos abençoe.